O petróleo vai subir e ninguém quer ver isso. Muita gente comentou no vídeo da semana passada dizendo que o petróleo não vai subir por causa da Arábia Saudita, ou porque a guerra vai acabar, ou a guerra já acabou. Mas o que move o petróleo, meu amigo, não é o desejo, é o dólar. E ele está derretendo. Vamos falar sobre o petróleo? Eu vi muito comentário em cima do corte que foi lá para o YouTube, né? E eu fiz aqui uma análise, né? No momento de tensão geopolítica que o petróleo tinha acabado de disparar, e eu estava prevendo neste vídeo que o petróleo cairia. Olha, no fim desse conflito, ou se houver um cessar-fogo, um acordo, ou mesmo que o conflito continue, daqui a 1 ou 2 semanas o petróleo vai corrigir, como corrigiu também na guerra da Ucrânia, né? No início ali o petróleo disparou, chegou acima de US$ 130 o barril, mas poucas semanas depois o petróleo foi se ajustando, foi caindo e caiu, né? Principalmente porque o dólar subiu naquele momento. Então, quando o dólar passa a subir, as commodities passam a cair. Só que o que aconteceu logo após o cessar-fogo, anunciado até pelo Trump na sua rede social? O dólar voltou a cair. O dólar já está em queda, né? Chegou a 110 em janeiro, já está em 97 o DXY, uma queda aí bem forte do começo do ano até aqui. Deu uma respirada por causa desse conflito. O mercado, olha, o Trump, vamos fugir para o dólar, né? Porque essa guerra pode se estender. Então, o dólar ali no momento do início desses conflitos acaba virando um porto seguro, até porque os investidores passam a encerrar a posição para ficar com cash, né? Então acabam zerando ativos de risco para ficar no dólar e esperar para ver o que vai acontecer. O dólar teve um leve respiro, mas tão logo o cessar-fogo foi anunciado, o dólar caiu, né? Então, o que acontece? Inevitavelmente o dólar vai continuar caindo, até porque vamos ter corte de juros à frente. Em setembro está chegando, o Banco Central começa a ver setembro com essa possibilidade, os membros já começam a indicar que vão cortar juros, o mercado começa a precificar esse corte de juros em setembro, né? E com o dólar vai continuar caindo. E entenda que você pode pensar, mas a Arábia Saudita, foi até um argumento que alguém usou aqui, deixa eu ver, a Arábia Saudita vai vender até os US$ 40, e ela vai continuar vendendo e produzindo até o preço cair a US$ 40. Bom, não é a produção da Arábia Saudita. A Arábia Saudita pode tentar produzir e vender a US$ 40, mas os outros países produtores podem não vender a US$ 40, né? Podem deixar de produzir de fato, né? Quando o preço cair tanto assim. A Arábia Saudita ela talvez seja o único país do mundo que ela pode se dar esse luxo de vender o barril a US$ 40 e ter lucro. Nem acredito que seja tão grande assim, né? Outros países produtores não vão ter lucro com o petróleo a US$ 40 e vão reduzir a produção para não ter prejuízo. E reduzindo a produção, inevitavelmente o preço vai passar a subir. Então você não consegue manipular o petróleo assim, eu vou baixar o preço na marra só porque eu posso, mas a Arábia Saudita é uma participação importante no mundo, mas não representa o todo de produção do petróleo no mundo. Agora, as commodities, elas são precificadas em dólar. Então, se o dólar passa a cair perdendo força, mesmo que a produção ela continue como está hoje, inevitavelmente você vai precisar de mais dólares para comprar o petróleo. Como o mundo está desdolarizando agora, comprando ouro, saindo do Treasury americano também, por causa do risco fiscal nos Estados Unidos, o aumento do déficit aí proposto agora no Congresso e no Senado, exigindo prêmios maiores, esse dólar americano que está espalhado no mundo, né, toda essa inflação que foi gerada e criada nas últimas décadas, aos poucos vai voltando para os Estados Unidos. E, inevitavelmente, as commodities que estão precificadas em dólar voltarão a subir. E vamos ver agora que essa perspectiva de corte de juros em setembro está chegando. Provavelmente, né, depois que passar esse primeiro momento aí desse cessar-fogo, desse fim aí desse conflito, pelo menos nesse curtíssimo prazo, o petróleo aos poucos voltar a subir. Foi isso que eu afirmei aqui no vídeo passado, né? Isso aqui não se trata de torcida, eu não estou torcendo, estou fazendo uma análise.
em cima de um movimento que já aconteceu diversas vezes. O mercado ele é extremamente previsível, a economia é previsível, os ciclos econômicos se repetem, e o que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes, né? Aconteceu na década de 70, por exemplo. Os Estados Unidos quebraram o padrão ouro em 71, a moeda americana deixou de ter o lastro no ouro e foi perdendo força, porque o governo americano também passou a se endividar, o mundo começou a se desdolarizar, como está acontecendo agora, e o petróleo subiu. Teve uma crise em 79 que piorou o problema, que foi a Revolução do Irã, né? Que acabou fechando a produção lá, o mundo era bem mais dependente do petróleo daquela região. Teve, mas de 71 até 79, quando foi a Revolução, o petróleo já havia subido muitas e muitas vezes. 79 foi o gatilho que piorou ainda mais o problema, né? Então, essa crise geopolítica, uma crise na produção, ela impacta sim no curto prazo, ela tem esse impacto de curto prazo, mas com a queda do dólar, o petróleo inevitavelmente vai subir. Na pandemia também aconteceu. Na pandemia, o petróleo caiu, foi lá embaixo. Lembra que teve um contrato futuro que fechou até no campo negativo? Ninguém queria receber o petróleo, né? Porque o mundo estava fechado, a produção acabou diminuindo, porque a demanda por petróleo naquele início, ali no mês de março de 2020, ela foi lá no chão, mas aos poucos, quando começaram a surgir os pacotes, né, de resgate dos governos ao redor do mundo, quando o Banco Central voltou a imprimir moeda, levando os juros para baixo, o petróleo aos poucos passou a subir e eu fiz um grande retorno para mim e para os meus assinantes, né? Nós compramos ações de petroleiras naquela época e eu divulguei aqui na Liga Lion também, e fiz um grande movimento investindo em petroleiras americanas que se valorizaram fortissimamente daquele período, né? Até chegar no ápice ali na guerra, no início da guerra em 2022, na Rússia e Ucrânia, quando o petróleo ultrapassou a barreira dos $130. Mas o que gerou o ciclo do petróleo inicialmente não foi o conflito geopolítico. O que gerou o início do petróleo foi a forte queda do dólar, a forte impressão de moeda que se seguiu não só no dólar, mas no mundo inteiro, e o que vai se repetir mais à frente, né? Estamos vendo aí o início de um ciclo de novo de frouxamento, podemos dizer assim, um ciclo de frouxamento do Banco Central americano, onde ele começa cortando juros, aí vai dar problema lá nos treasuries, vai cair o dólar, os treasuries vai impactar o mercado de renda fixa americano e o Fed, para impedir aí que o rendimento dos treasuries disparem, vai voltar a comprar esses ativos, imprimindo moeda, aumentando a circulação, a inflação vai voltar a subir e com o dólar perdendo força, o petróleo vai subir, independente da produção, independente da Arábia Saudita, independente da sua torcida aí para que o ativo continue caindo. E quem lê apenas a headline do Infomoney, quem lê apenas a headline do Globo, quem se informa através do noticiário, geralmente é quem perde dinheiro, né? Porque quando chega ali, meu amigo, a notícia já é velha. Então, quando a gente faz uma análise, estamos fazendo uma análise tentando antecipar o que virá pela frente, trazendo com isso, né, os argumentos que eu estou trazendo aqui, os ciclos econômicos anteriores, explicando por que o dólar vai se desvalorizar, quando o dólar se valoriza, o que acontece com os commodities, sem torcida, né, sem um impacto da notícia no curto prazo, seria muito mais fácil para mim seguir o efeito manada e falar: olha, o petróleo vai cair porque a guerra acabou. Né? Que bonitinho. Mas não é assim que a banda toca, beleza? O petróleo não precisa de escassez para subir, basta o dólar cair, e isso já está acontecendo. Quer acompanhar todo esse conteúdo do vídeo em tempo real, sem cortes e com profundidade? É isso que eu compartilho na Liga Lion, a minha comunidade principal. O link está na descrição desse vídeo ou no QR Code na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilhe esse conteúdo com aquele seu grupo de WhatsApp, com seus amigos do trabalho. Importante que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento econômico. E se não está inscrito, se inscreve aí no canal e aciona também o sininho da notificação. Até o próximo episódio. Tchau!